de volta fichadas e fichados de todo o Brasil, de todo o mundo. O tema desse mês é casos de possíveis e até já identificados serial killers estão... As pessoas teriam começado a falar desse caso? Não. Tanto prova que lá nos crimes muito similares. E a população está com que no caso não é um possível, é uma. Seria uma mulher, sim. Homens estão aparecendo com uma postagem lá naquela rede social. Alguém com uma olhação territorial. Então, o que acontece? Uma autoridade policial da Catarina, não se sabe, 15 ele foi preso por roubo de carro. Exatamente na região, ele fez esse assalto, esse roubo, na região onde ele morava, em Almirante Tamandaré. E foi preso no litoral do Paraná depois de ter capotado com esse carro. Em 2019, ele foi preso em Colombo por ter assaltado um motorista de aplicativo de carro. Nesse momento, ele afirma que o assalto foi para pagar dívidas de drogas. Uma de suas ex-esposas afirma que ele era bastante agressivo e que, em um dos momentos, ele chegou a quase ir a vias de fato com ela, com o mata-leão. Justamente a estratégia, uma das estratégias, né, que ele usou nas suas vítimas, que a investigação descobriu, chegou para asfixia mecânica. E que é relatado por alguns dos sobreviventes. Mas nem todos os relacionamentos de Thiago foram agressivos. Em 2013, ele teve um relacionamento com um homem. E esse afirmou que ele não era agressivo. Não teve nenhum comportamento que levasse a considerá-lo realmente agressivo. Foi um relacionamento rápido, foi apresentado aos amigos e terminado. Um ano depois, eles se encontraram novamente. Segundo ele, a última conversa que tiveram foi em 2019. Porque as vítimas são todos homossexuais. Aqui nós temos uma grande dúvida. E é onde a investigação ela vai pautar a sua teoria e ser levada a julgamento, ao juiz. E aqui será muito importante. Vai ser considerado latrocínio, roubo seguido de morte, ou realmente a intenção principal era a morte. O que sabemos é que essas mortes, elas se tornaram o ganha-pão de Thiago. Ele tirava por vítima em torno de 5 a 6 mil reais. Ele afirma que a sua meta era matar um por semana para poder cobrir seus gastos, com drogas, inclusive. Uma das vezes que a polícia quase pegou ele em Curitiba foi justamente quando ele estava numa região que é conhecida por venda de drogas. Mas aí quando a polícia chegou, ele já tinha se evadido do local. Então, ele realmente faz uso de drogas, gasta muito com isso, e é certamente também um dos motivos que ele rouba, né? Agora, a partir disso, falar que não há uma motivação em matar, para isso se precisa de quê? Precisa-se de laudos que afirmem isso. Se precisa de profissionais realmente que possam afirmar. E quem é que pode afirmar? É a autoridade policial? Não. É a equipe investigativa? Não.
Sou eu perita bióloga? Não. É um perito psicólogo. É um psicólogo forense. Esse pode afirmar, após análise dos casos e do próprio José, um psiquiatra forense. Quem eram as vítimas? Como que ele agiu com as vítimas? Nós temos o conhecimento, através das mídias, o que veio à tona, 4 vítimas. 3 ele chegou à via de fato, e a última, uma tentativa, ele conseguiu escapar. A primeira vítima, na cronologia, tá, das conhecidas, foi o que aconteceu em Santa Catarina, no dia 16 de abril. Robson Palme, 26 anos, professor universitário, foi encontrado em cima da sua cama no município de Abelardo Luiz, Santa Catarina. De acordo com o relatório da PM, havia sinais de violência, de asfixia mecânica e inúmeros objetos roubados do seu apartamento, como o celular e o carro. Por que levar o celular? Ele levava quase todos os aparelhos de tecnologia, ou os que ele deixava, ele apagava completamente as conversas. Logicamente, na tentativa de burlar a investigação. E pelo que parece, é uma pessoa que tem conhecimento tecnológico. É uma pessoa que conhece sobre ferramentas de apagar arquivos e até de forma definitiva. Isso foi o que saiu na mídia. E aí vem um questionamento. O crime, ele evolui. E as nossas polícias não. Quantas polícias no Brasil têm estruturas, equipamentos de ponta que consiga recuperar arquivos apagados com o uso de conhecimentos, tecnologias mais sofisticadas? Eu só tenho conhecimento do Cellebrite que faz isso. E no Brasil se conta assim, não chega assim nem a 10 estados que tem. O carro que foi roubado do professor Robson, Tiago deixou em Almirante, Tamandaré, o bairro onde ele mora, 2 dias depois, 18 de abril. Aí vem uma pergunta. Opa, como ligar Tiago a esse crime? É uma boa pergunta. E aí vieram as investigações. A polícia conseguiu imagens do Tiago lá no município onde o Robson morava, nas proximidades do apartamento. Essas imagens, elas devem ser processadas, analisadas por equipe pericial. Para quê? Justamente para comprovar que ela não foi adulterada, que ela é robusta, e identificar, sim, por meio computacional, softwares, ciência, que o rosto que está ali é o rosto do Tiago. E qual outro exame deve ser feito aí, justamente para ligar Tiago ao roubo do carro? Como realmente saber que foi Tiago que roubou o carro e deixou em Almirante Tamandaré? Deixar em Almirante Tamandaré, o seu bairro, é um indício, não é uma evidência, não é uma prova. Mas os vestígios deixados no carro, sim, quais vestígios esses? Escreve aqui, tá? E aí, se vocês quiserem, eu levo lá para a área de membros. Ou até já posso deixar lá, ó. Boa ideia. Quem quer mais conhecimento, vai lá para a área de membros.
Dia 27 de abril ocorreu outro crime, uma semana praticamente depois. Os crimes estavam acontecendo em Curitiba às terças-feiras. Realmente ele estava se tornando um profissional. Afinal, ele queria também dinheiro. E por que as vítimas eram gays? Será que havia aí alguma questão psicológica dele? Isso deve ser analisado. Agora, claro, como ele afirma, e isso é algo a se trazer, tá? E é para todos. As vítimas, elas realmente eram um perfil que tem uma maior facilidade de levar um parceiro logo no primeiro encontro para dentro de casa. E, gente, esse é um comportamento que todos nós devemos evitar, héteros ou homossexuais. Como vamos levar para dentro de casa quem nós não conhecemos? Assim também como ir para um local isolado com quem a gente não conhece. Sabedoria. Todos morando sozinhos. Quer coisa melhor? Alguém que mora sozinho não vai ter ninguém para dar falta de você. Até os amigos começarem a sentir falta, demora um pouco. Então aqui nós temos uma questão muito delicada. Essa linha tênue aí da necessidade de dinheiro e da motivação por prazer. Aqui está o grande X da questão. A segunda vítima conhecida, que ocorreu em 27 de abril, David, enfermeiro, 28 anos, que foi encontrado dentro do seu apartamento na Vila Lindóia, em Curitiba. Esse tinha sinais de tortura, diferente dos demais. Eu até chamei a atenção disso lá no vídeo que está na área de membros, que foi um vídeo logo no início, e eu quis trazer outras hipóteses investigativas, tá? Que é necessário para a mente observar todas as possibilidades. As mãos de David foram amarradas com fita adesiva. Opa, será que eu consigo DNA nessas fitas adesivas? No caso do David, não foi mata-leão. Havia um travesseiro do lado que acredita-se que foi usado para asfixia. Quem pode dizer isso? O médico legista? Será que havia algum trauma na região do pescoço, similar a mata-leão ou não? Realmente, será que foi o travesseiro? Então, essas são perguntas importantes até para poder linkar mais e mais com as outras vítimas. Objetos como o celular de David também foram levados, tá? E outros itens de valor, porque afinal ele tinha que fazer os seus R$6.000 por semana. Em 4 de maio, mais uma vítima foi encontrada. Marco Vinícius, estudante de medicina, 25 anos, foi encontrado morto em cima da sua cama, no seu apartamento, no bairro de Portão, Curitiba, e região ali próxima da vítima anterior. Só que aqui nós temos algo diferenciado. Como é baseado no que está na mídia, então vale a pergunta aqui: será que essa informação ela está correta? O corpo ele foi encontrado em um avançado estado de decomposição. Se essa informação estiver correta, vamos lá. Então não bate com o padrão de uma semana. Então fica aí uma pergunta, tá? Será que essa informação está correta? Me responde aqui. Essa vítima ela também foi encontrada de bruços, com as mãos amarradas, com sinais de asfixia e um travesseiro do lado, similar ao da vítima anterior.
Então, mais uma vez, como ele foi amarrado, existe como detectar a presença de material genético do Tiago nesses instrumentos utilizados para amarrar as mãos das vítimas. É uma forma de ligar a vítima ao local. No dia 11 de maio, Tiago tentou fazer mais uma vítima. Só que essa aqui escapou. Um arquiteto. E o fato aconteceu no bairro de Bigorrilho, em Curitiba, próximo justamente ao bairro da vítima anterior, do Marco Vinícius. Aqui, essa vítima que escapou, ela trouxe à polícia alguns detalhes. Que após conversas no aplicativo que os homossexuais usam para encontros, o Tiago foi ao seu apartamento e ali perguntou de que forma ele gostaria, né, que o ato acontecesse. Gente, não o ato mortal, tá? Mas o ato íntimo. E aí conversaram e Tiago pediu para ele virar de costas. E nesse momento que a vítima está nua e vira de costas, ele afirma que Tiago vem por trás e aplica o mata-leão. Em algumas vítimas nós temos a asfixia com o uso de travesseiro. Nessa nós tivemos o uso de mata-leão. No professor Robson, qual foi a estratégia usada por Tiago? Foi mata-leão? Foi o uso de travesseiro para asfixia? Um outro jovem, também gay, relatou à polícia que conheceu o Tiago em 2017, em um mercado no bairro de Bigorrilho. Então não foi através da plataforma. E que nesse mesmo dia que se conheceram, levou José ao seu apartamento. E ele relata como foi. E foi um pouco diferente do que aconteceu já em 2021. Então aí a gente pode ver que há, né, uma evolução. Ele relata que durante os pegas e tal, o José começou a pressionar o pescoço. E ele pedindo para parar. E ele dizia que aquilo ali dava prazer para ele, era estimulante. Falas da vítima. Consegui jogar ele de cima de mim. Esse maldito já tentou fazer algo comigo. Sorte que me criei na favela. Senão, nem estaria aqui contando isso. O modus operandi trazido pela polícia, eu vou colocar no nosso grupo do Telegram, tá? Vamos fazer um esquema bem bonitinho e enviar para vocês no Telegram. José Tiago foi preso no dia 29 de maio. Depois que a vítima do dia 11 de maio sobreviveu, os investigadores conseguiram as imagens do Tiago e a sua foto foi divulgada. Lembra quando eu disse que a polícia quase pegou em Curitiba, logo no início, ali nas proximidades? Justamente, ele estava naquela área que é conhecida por ser uma região do tráfico. Os próprios traficantes expulsaram ele. Claro, a polícia toda ia para lá. É assim como foi, né? Só que ele já tinha sido expulso. Foi visto por uma mulher em Florianópolis. E, por fim, José foi preso, foi detido em uma pensão masculina num bairro próximo aos crimes. O bairro de Capão Raso. A população auxiliou muito na prisão deste indivíduo. José Tiago ele foi pego de surpresa. Ele estava dormindo e não apresentou nenhuma resistência à prisão. Depois de preso, José Tiago assumiu essas mortes e se manteve calado. Ele exigiu o direito dele de se manter calado em relação a outros possíveis crimes. Ele teria afirmado que essas histórias homossexuais mexem com ele, mas também afirmou
que o motivo maior dos crimes é porque era tudo muito mais facilitado sendo a vítima homossexual. Principalmente porque eles pediam sigilo sobre o encontro. Eles queriam sigilo, né, sobre o encontro. Então não falariam para ninguém sobre aquele encontro. E foi emitido também um laudo psicológico sobre a questão dele vestir as roupas das vítimas, sobre trancar a porta. E é bem interessante. Esse laudo psicológico, essa leitura dele, eu vou levar, não a leitura do laudo em si, tá, gente? Mas as explicações eu vou levar para a área de membros. Então, te aguardo lá. E se você que acompanhou, ficou estarrecido e viu quanto é necessário realmente a população tomar conhecimento, já compartilha esse vídeo. Justamente porque conhecimento é poder. Eu acredito sabiamente nisso. E também te convido a me seguir nas outras redes sociais, a dar um like nesse vídeo. Se você tem dúvidas sobre o que é um serial killer, um psicopata, eu tenho vídeos aqui. Então é só você apertar aí nos cards ou aqui na descrição que vai estar o vídeo e você vai ter um pouco aí mais de conhecimento. Não é de hoje que serial killer aparece no Brasil. Eu costumo dizer que não aparecem mais porque a nossa polícia não é preparada para essa investigação. E aqui eu tenho os 3 primeiros serial killers que foram identificados no Brasil. E pasme, o primeiro foi um negro. Por quê? Será que não existiram outros antes? Brancos? Fica aí a dúvida. Tem um vídeo aqui, tá? Assiste. Se não, me acompanhar e ativar as notificações. E eu te espero no outro vídeo.